Então, meus queridos, hoje na aula de História nós vamos falar sobre registro de memória, cultura material. Aqui no nosso segundo slide, olha, eu trago para a gente o mapa do Brasil, onde nele está contido vários elementos da nossa cultura, de diferentes lugares, das nossas diferentes regiões e estados, tá? Aqui no meio, aqui na parte central, eu trago a representação da nossa bandeira do Brasil. Logo próximo aqui dela, olha, o tucano, que é uma ave característica do nosso país. Assim como também aqui eu tenho a onça, a arara, bem aqui eu tenho o mico-leão dourado, tá? São elementos da nossa fauna, eu também trago elementos da nossa flora. Tá? Eu trago aqui pra gente, olha, os nossos primeiros povos. Essa região aqui, gente, seria ali a região de Manaus. Essa cultura indígena, ela ainda é muito presente, ela ainda é muito marcante, tá? Trago aqui elementos também da nossa culinária. Aqui, olha, em cima e aqui embaixo, que eu tenho o chimarrão, que é uma bebida típica dos estados do sul do país. Tem aqui, olha, o Cristo Redentor, tá? Que vocês já devem ter visto, mas se não eu vou colocar para vocês daqui a pouco uma imagem. Ele é um símbolo internacionalmente do nosso país. Tem aqui, olha, expressões culturais como a capoeira, tá? Então, tudo isso daqui, todas essas características, elas fazem parte da nossa cultura. O nosso país, gente, ele é um país muito diverso, onde eu tenho diferentes culturas, diferentes origens de povos, eu tenho uma grande quantidade de animais, da flora, eu tenho também uma grande representatividade e diversidade de cultura a nível de música, de dança, de culinária, e isso muda até mesmo de estado para estado, né? Algumas coisas são muito características da nossa região, do nosso estado do Pará, como por exemplo na nossa culinária, o tacacá, a maniçoba, o açaí, a farinha, né? Na nossa dança eu tenho aí o carimbó, o melody, isso tudo são representações, são manifestações da nossa cultura, tá? Aí eu coloco aqui embaixo assim, ó. Cultura é um conjunto de valores materiais e não materiais que caracterizam uma sociedade. Faltou o AI, uma sociedade. E o que são esses valores materiais e não materiais? Quando nós falarmos de materiais, vocês vão pensar em algo que eu posso pegar, algo palpável. E não material, ou também chamado imaterial, é aquilo que eu não consigo pegar. Como, por exemplo, eu consigo pegar na berlinda do círio, né? Então, é um elemento material, mas eu não consigo pegar no círio. O círio, gente, ele é uma representação, né, da fé de uma grande parte da população do nosso estado. Ele é uma manifestação cultural também que eu não consigo pegar. Então, ele é considerado como imaterial ou não material. Aqui eu digo assim para vocês, ó. Há muitas definições sobre cultura. Para as ciências sociais, é um conjunto de crenças, regras, manifestações artísticas, técnicas, tradições, ensinamentos e costumes produzidos e transmitidos no interior de uma sociedade. Vamos seguir. Aqui, ó, identidade cultural. Eu trago isso daqui que simboliza uma mão, né? E aqui nela está várias pessoas. Por que a nossa mão? Porque as nossas digitais, gente, da nossa mão, elas são diferentes de uma pessoa para outra, até mesmo nos gêmeos, tá? Então, por isso que eu trago essa imagem. A cultura material consiste em todo tipo de utensílios, ferramentas, instrumentos, máquinas, hábitos alimentares, tipos de habitação e etc. A cultura material pode influir no estilo de vida de um grupo. Por exemplo, no interior do norte e do nordeste, a farinha de mandioca é alimento básico. As redes são usadas por grande parte das pessoas para dormir. As casas pobres são construídas com barros e folhas de palmeira. Forma-se assim um modo ou estilo de vida fundamentado na cultura material daquela região, né? Então, isso daqui eu estou trazendo para a gente exemplos da nossa região norte e nordeste.
de coisas que são da nossa cultura material. Mas eu trago aqui para vocês também outros exemplos. Olha aqui, eu tenho as nossas cuias. Junto também eu poderia colocar aqui a nossa cerâmica marajoara. E isso daqui eu vou trazer de diferentes lugares do nosso país e também do mundo, tá? Olha, gente, isso aqui, para quem não sabe, é um ferro antigo. Ele era feito de ferro mesmo, colocava-se aqui dentro brasa, carvão, e aí ele esquentava para poder passar roupa. Olha o boi. O boi é algo presente nas festas juninas, tanto daqui da nossa região quanto da região do Nordeste. Seguindo, outros exemplos. Trouxe aqui novamente o Cristo Redentor. Essas aqui, para quem não sabe, são as pirâmides do Egito, construídas há milhares de anos atrás. Esse teatro aqui é parecidíssimo com o Teatro da Paz de Belém, mas ele é o Teatro de Manaus. E esse daqui, que você já deve ter visto, né, que é a Torre Eiffel, lá de Paris, tá certo? Então, esses, gente, são elementos da nossa cultura material. São construções, são os utensílios antigos que a gente ainda usa ou não, tá? Ou que a gente tem ainda como observar ou não. No mais, eu quero agora que vocês sigam lá para o livro, na página 30, olha, começa aqui na página 30, aí aqui eu trago para vocês esse capítulo, Registro de Memórias, Cultura Material. Nesse texto ele vai falar sobre o que é também a cultura material, assim como eu já expliquei, e ele vai dar um outro exemplo bem aqui, que eu vou ler com vocês esse parágrafo, a partir daqui. A partir daqui. Elementos simbólicos também fazem parte dos objetos que são legados pelos povos. O que são legados, queridos? Legados é que são deixados pelos povos, tá? Vejamos alguns exemplos. Na cultura material dos antigos egípcios, existem muitas representações de gatos, porque esses animais eram considerados sagrados, tá? Tendo alguns até sido mumificados. O que são mumificados? É uma técnica que se usava para guardar corpos, mas geralmente eram os corpos dos faraós, né? E aí que eles ficavam conservados por muitos anos, tá? Considerado uma divindade, o gato representava a fertilidade. A representação do gato como um símbolo religioso pode ser explicada como uma referência a um animal que fazia parte da vida cotidiana dos egípcios. Os elementos simbólicos também podem se relacionar com a vida concreta, ou seja, com as práticas do dia a dia das pessoas. Aí aqui no livro traz para vocês, olha, a estátua egípcia de bronze representando uma gata amamentando seus filhotes, cerca de 2.500 anos atrás. Tá certo? Após vocês fazerem a leitura desse texto, eu peço para que vocês sigam lá para a página 31 e façam as 3 questões. A última questão pede para vocês conversarem com o colega. Como nesse momento a gente não está podendo fazer isso, vocês conversem com quem está aí na casa junto com vocês. Tá bom, meus queridos? Qualquer coisa, chamem aí no privado. Beijos, beijos.